Olá, muito boa tarde. Há um ano, no dia 11 de setembro de 2017, Portugal era surpreendido pelo falecimento inesperado de Dom António Francisco dos Santos. Na passagem do primeiro aniversário, evocamos a pessoa, as memórias que perduram do seu caráter e da sua presença, assim como as homenagens com que é recordado. No dia 11 de setembro de 2017, a morte de Dom António Francisco dos Santos, devido a problemas cardíacos, ocupou os destaques dos meios de comunicação social e apanhou de surpresa a sociedade portuguesa. Um ano depois, a vida e missão do então Bispo da Diocese do Porto está perpetuada num monumento evocativo e de gratidão em Tendais, a sua terra natal na Diocese de Lamego. A importância deste monumento, que eu diria mais deste testemunho, porque é um testemunho que fica aí levantado, eu penso que, sinceramente, não seria muito do agrado de Dom António Francisco. Isto é, ele não era homem destas coisas, é como eu. Ele seria mais como aos passarinhos, depois já vai em qualquer lado. Portanto, eu penso que isto é um testemunho importante para as gerações que vierem e que vão ter a oportunidade de conhecer um homem do corpo inteiro, de alma inteira. É uma figura da região, é uma figura do país e nós esperamos que venha a ser uma figura internacional, precisamente por aquilo que ele transmitiu, pela mensagem que passou em todas as comunidades onde esteve, por aquilo que fez pelo povo, a fraternidade, a solidariedade e a grande religião, que era o humanismo. O monumento, que tem uma estátua em bronze com 2,20 metros, foi inaugurado e benzido após uma Eucaristia a 29 de agosto, no dia em que o bispo português celebraria 70 anos de idade. Estive com ele 2 vezes, mas aproveitei depois esta circunstância para ler um pouco mais sobre ele e para me inteirar de facto do papel que ele foi desempenhando ao longo de uma vida que gostaríamos que tivesse sido mais longa, não é? Discutiu-se muito, por exemplo, a questão do sorriso dele, sendo muitas vezes um sorriso rasgado, eu achei por bem deixar apenas um sorriso leve, já que ele, independentemente do sorriso, era uma pessoa ponderada, uma pessoa que naturalmente, para lá do sorriso, transparecia também aquela serenidade e aquela calma que eu gostaria que tivesse ficado, ou espero que tenha ficado, na obra que se fez. Houve, contudo, a intenção de representar o Dom António numa situação de quem, digamos, de certo modo, benze quem o contemplar, com aquele sorriso que é leve, como eu disse, onde há um pormenor também que me parece que é pertinente, que é a colocação que ele tem da mão direita numa cruz, que ele geralmente trazia sempre, tinha até uma coleção muito interessante, muito interessante esteticamente mesmo, de cruzes, sendo que houve aí também uma decisão que já não foi minha, mas tive todo o gosto, que foi de ponderar que tipo de cruz é que eu deveria representar. E então chegou-se à conclusão que podia ser precisamente aquela cruz com a qual ele esteve, precisamente no último dia que veio a Tendais. As dioceses portuguesas onde Dom António Francisco dos Santos viveu estão simbolicamente representadas no monumento em 4 painéis, com uma frase do bispo em cada igreja local. Para que, a partir dali, vamos ao encontro deste pensamento e da riqueza desse testemunho de vida. O próprio monumento é em subida, por patamares, e ele com uma mão na cruz e a outra a levantar-nos para mais alto. Vamos lá, vamos em frente, vamos caminhar, continuamos a caminhar juntos. As pessoas vão ver aquilo, vão ver algumas frases, vão ver a figura e vão ter de se perguntar quem é este bispo, quem é este homem. E penso que a partir daí podem chegar um bocadinho mais ao coração de Dom António Francisco. Entre 2005 e 2017, Dom António Francisco dos Santos viveu nas dioceses de Braga, Aveiro e do Porto, e os seus sacerdotes e bispos marcaram presença na sessão de homenagem. Quando penso no Dom António Francisco dos Santos, a palavra mais espontânea que me surge é a palavra do amigo, não é? Creio que, na verdade, com ele era fácil estabelecer amizade e pude experimentar essa mesma amizade muito antes de ser bispo e de ser bispo auxiliar de Braga. Foi um bispo muito querido na Diocese de Aveiro, tal como tinha sido antes em Braga e foi depois na Diocese do Porto. Em Aveiro ele passou metade
do seu episcopado foi passado em Aveiro, onde deixou uma marca de proximidade, clarividência, de amizade muito grande no povo de Deus. Hoje continua a ser recordado com muito carinho e com muita proximidade do povo de Deus. O que fica é o bem. É esse que marca a nível cultural, intelectual, a nível do poder que se exerce. Tudo isto passa muito rápido, mas o bem fica numa memória gravado, de facto, de forma indelével. Quanto àquilo que eu recebi como delegado dele, é exatamente esta obrigação de continuar fiel a uma sensibilidade humana, a uma relação que se baseia não no poder, não na autoridade, mas se baseia exatamente na conquista dos corações. Foi sempre capaz de fazer amizade com todas as pessoas, não olhando a categorias sociais, era igual para todos, e isso para mim é de facto muito importante e é um desafio também para os tempos que correm. Não olhando para categorias especiais, eu diria que ele tinha também uma preferência especial para os mais pobres. As ideias foram crescendo e o monumento, que não era para ser tão grande, também. Diversos apoios de instituições religiosas, civis e do Estado ajudaram a concretizar o projeto em homenagem ao bispo português que tem fama de santidade. Conseguimos fazer um projeto digno de Dom António. E isto porquê? Porque Dom António, como as pessoas todas sabem, a amizade que toda a gente que o conheceu tinha por ele, e mesmo quem não conhecia, e o monumento reflete isso mesmo. Dom António será, possivelmente, em breve entrará numa lista de beatificação. A Diocese de Porto pensa-se que vai entrar com a beatificação de Dom António, e não é só para o povo de Sinfãs, para todo o povo acham que Dom António que é um santo. Quem conheceu teve a oportunidade. Isto é uma homenagem. Hoje é o aniversário de Dom António, por isso é que é num dia de semana, e nós sentimos muito orgulho na obra que fizemos. A paróquia de Tendais, a terra natal de Dom António Francisco dos Santos, eternizou o seu bispo ao recebê-lo novamente, num monumento evocativo e de gratidão, por uma vida e missão doada que uma complicação cardíaca roubou a 11 de setembro de 2017, aos 69 anos, na Casa Episcopal do Porto. Dom António Francisco dos Santos foi evocado no contexto do recente Simpósio do Clero. O seu exemplo foi recordado por Dom Manuel Clemente, sublinhando o que interessa a quem é sacerdote. Em abril de 2014, Dom António Francisco dos Santos chegava à Diocese do Porto. Sucedia a Dom Manuel Clemente, que evocou o bispo falecido inesperadamente no dia 11 de setembro de 2017. Memórias de um pastor recordadas no contexto do Simpósio do Clero, sublinhando, sobretudo, características que são exemplo para quem é sacerdote. Na sua diocese de origem, Lamego, e naquelas que também serviu, de Braga a Aveiro e depois no Porto, sem esquecer o tempo de estudo e pastoral em Paris, foi exemplo claro de várias virtudes humanas e sacerdotais que lhe granjearam merecida estima na Igreja e na sociedade. Proximidade a cada pessoa, natureza pascal do ministério sacerdotal e ânimo para prosseguir. 3 marcas do percurso de vida de Dom António Francisco dos Santos. Saliento estas 3 notas porque, ilustrando a ele, nos podem e devem motivar a nós, como ministros do Evangelho. Especialmente agora, quando a quantidade de informações e solicitações nos pode obviar relacionamentos pessoais autênticos, os únicos em que o Evangelho acontece. No sacerdócio em Lamego ou como bispo em Braga, Aveiro e Porto, Dom António Francisco dos Santos deixou essa marca de proximidade, da atenção a cada pessoa, a cada caso. Dom António Francisco acompanhava realmente os outros. Conhecia-os pelo nome, pela terra e pela vida. A começar pelos seus, e muito especialmente a sua mãe,
a quem acompanhou com incansável desvelo até ao fim da sua prolongada doença. Proximidade que lhe preenchia os dias, os cuidados e a oração, em especial pelos irmãos sacerdotes. Visitava-os, sobretudo quando doentes, não esquecia os que a velhice retirara do trabalho habitual, perguntava e interessava-se realmente por cada um, com uma memória pontual e infalível. Disponibilidade para todos até ao fim. Uma determinação que pode ter esgotado as forças físicas. Havia sempre tempo para conversar e voltar a conversar, se preciso fosse. Possivelmente, uma das causas da sua morte prematura terá sido querer atender a cada um e ir sempre a cada lugar como se fossem poucos, quando realmente eram tantos e cada vez mais. Mas, precisamente aqui, o seu tempo coincidia com o de Cristo, de cuja caridade era ministro. No uso da palavra, do púlpito ou da cátedra, tinha presente cada história de vida, e todas as histórias de vida, uma por uma, que incluía nos seus discursos ou homilias. Não deixava de comentar as leituras e de fazer considerações doutrinais e espirituais, mas incidia-as em circunstâncias que, por serem da Igreja, tinham de ser também pessoais. Creio ser por isso, muito especialmente por isso, que lhe bastaram 3 anos para conquistar o coração da última diocese que serviu. Conquistou o que antes oferecera. Atitudes no percurso sacerdotal de Dom António Francisco que o leva a assumir a cruz, a própria e a dos outros. Reparemos que a cruz não tem para Dom António Francisco um cariz fatalista. É pesada, mas não é esmagadora. Pesada como a vida realmente o é, mas para levar com superação e esperança. Lembro muito bem como, diante de missões que antevia como difíceis, acedia com fé e cumpria com entrega. Reconciliado com a vontade divina, estava pronto para reconciliar a todos. Proximidade, esperança, sentido positivo diante de tudo, com um sorriso que o definiu. Assim se recorda Dom António Francisco dos Santos, 1 ano após o seu falecimento. Assim fica na história de Portugal. Memórias de Dom António Francisco dos Santos, que evocamos quando passa o 1º aniversário do seu falecimento. Memórias que fazem parte também do convidado do programa Eclésia de hoje, o padre Paulo Malícia, gravadas talvez em circunstâncias muito particulares. Padre Paulo, boa tarde, obrigado por estar neste programa. Eu recordo há 1 ano, no funeral do Dom António Francisco dos Santos, sim, abordei-o precisamente no Porto, sobre as memórias de Dom António Francisco dos Santos, e aí contava que o Dom António foi o seu conselheiro durante algum tempo. Sim. Não é? Fez parte do seu percurso de discernimento vocacional, de decisão por ser padre? Não. Foi tudo posterior. Embora eu tenha conhecido, e logo aí me surpreendi imenso, porque lembro perfeitamente. Eu estava no seminário, 1º ou 2º ano de seminário, no seminário de Almada, e havia os passeios de seminário, que íamos todos dar um passeio. Estamos a falar em 90, 91, agora 90 por aí. Uhum. E nesse ano o passeio foi a Lamego, e ficámos hospedados no seminário de Lamego, que nos recebeu, aos seminaristas de Almada. E quem é que foi o cicerone dessa nossa visita? O então ainda padre António Francisco. E surpreendeu-me porque ele foi de um acolhimento. Eu penso que na altura ele era vice-reitor do seminário. Foi em 91 que ele passou para outras funções. Ficámos no seminário, acolheu-nos, mostrou-nos a diocese, os lugares mais importantes, as pessoas. E eu espantou-me aquilo, jovem seminarista, a minha realidade eclesial praticamente era a minha paróquia, 1º ano de seminário, e de repente vou para uma diocese que está mais longe, e aquele acolhimento mostrou-nos os amigos. Lembro que nos levou a uma garrafeira famosa lá da zona de espumantes, que era de um casal amigo, fizemos lá uma festa. E impressionou-me imenso aquele acolhimento. E esta visita marcou-me imenso. Uhum. Depois, portanto, fui ordenado padre e comecei a trabalhar mais na área do ensino religioso e da catequese. E, na altura, ele também passou parte da sua vida ligada ao ensino religioso.
E depois tive a sorte de fazer parte de uma equipa, de uma grande equipa de leigos e de padres, que quando ele estava no Secretariado Nacional da Educação Cristã, um tempo de um grande fulgor de elaboração catequética, de mudanças no ensino religioso, tudo potenciadas por ele. E aí começou-se a estreitar a minha relação com ele. E foi aí que, nas nossas conversas, fora dessas reuniões em que nos encontrávamos por causa desses assuntos do ensino religioso escolar e da catequese, e então sim, começou aí um percurso muito informal de ser ele a pessoa que eu pedia conselho, que eu partilhava a minha vida. E marcou-me para sempre, porque foi, assim, nesta última etapa, o meu grande conselheiro e aquele também a quem eu entregava a minha vida e também me confessava. E o Dom António que nós conhecemos do púlpito, enfim, na presidência de celebrações, de atos públicos, acredito que ainda de forma mais expressiva seja próximo nestas circunstâncias do aconselhamento espiritual. Eu quando recordo o António, recordo sempre o sorriso. E nestas conversas mais particulares mantinha-se o sorriso e mantinha-se o abraço, quer dizer, e era sempre um sorriso reconfortante, um abraço reconfortante. Era a mesma pessoa, sim. O Bispo da Bondade, como é conhecido. A Bondade, sim. E também já lhe chamam o Bispo do Sorriso, e bem. Eu até, acho que foi nessa entrevista que me fez, tinha acabado de conversar com um colega e se tivéssemos que escolher um cartaz para publicitar a igreja, eu escolhia aquele sorriso, não é? Porque cabe lá toda a gente, cabe lá o mundo inteiro, porque era um sorriso que vem de um coração cheio de Deus, não é? E aquele sorriso esteve sempre presente nas nossas conversas, mesmo quando as minhas às vezes motivavam-me lágrimas, ele respondia-me com um sorriso de esperança. E isso não se esquece, fica gravado para sempre. Isso, o seu grande amor por todos, porque eu acho que a coisa que mais marcou no Dom António, a mim pessoalmente, para além dessa capacidade de fazer pontos com toda a gente e algo com toda a gente, era que ele amava a igreja como povo de Deus. Quer dizer, o povo de Deus era a igreja, fosse quem fosse. E a pessoa que estivesse ali à frente dele, ele dava-se todo, sempre, em qualquer circunstância. E quando as conversas eram mais particulares, às vezes até mais difíceis, era esse sorriso, esse abraço que estava ali a dizer: vamos embora, vamos juntos, este projeto não é nosso, é de Deus e Ele conta contigo. E ouvi-lo com aquele sorriso a dizer Ele conta contigo foi muitas vezes na minha vida motivo de inspiração e às vezes até de recomeço. Até que ponto, acredito que, enfim, um ponto muito, muito largo, mas até que ponto o ajudou a ser padre? Claro, sim. É impossível. Qualquer padre, não posso falar por todos, mas qualquer padre tem os seus exemplos, os seus testemunhos, as pessoas de referência na sua vida. E o Dom António era um pastor, não? Nenhum padre tem que ser um pastor. A mim ajudou muito neste de lado de ver a Igreja como povo de Deus, quer dizer, essa imagem conciliar que saiu do concílio da Igreja, ele encarnava perfeitamente, porque cada pessoa que estivesse à frente dele, fosse crente, fosse não crente, fosse rico, fosse pobre, era uma alma, era um irmão e merecia um sorriso e merecia um abraço. E para mim esse foi o grande testemunho dele, para mim como sacerdote, ver em cada rosto um desafio e em cada rosto uma ponte para se estabelecer. O Padre Paulo Malícia conheceu o Dom António Francisco, falecido há um ano, nesse ambiente de aconselhamento espiritual, não é? Daí essa marca muito particular que referíamos há pouco e perguntava-lhe o que interessa não esquecer de Dom António Francisco dos Santos. Para mim é o amor às pessoas, indiscutivelmente. Quer dizer, um grande amor à Igreja, um grande homem de Deus, um homem simples, mas nada simplório, um homem humilde, mas não um coitadinho, porque os homens de Deus são sempre simples e humildes. Eu, o que retive mais dele, das conversas que tive, é que cada rosto é uma pessoa que merece um sorriso e um abraço, porque ele fez isso com todos os que se encontrou. E este amor à Igreja que passa depois pelo amor concreto às pessoas concretas, para mim tem sido muito importante. Mesmo na adversidade, ou mesmo quando é difícil ultrapassar... Mesmo na adversidade, e era sempre essa certeza que a obra é de Deus e que este Deus depois se espalha nestes rostos todos,
que é o povo de Deus, e é a Ele que temos que nos dar, é Ele que temos que servir, seja onde for. Isso nele era uma marca imensa. Era um pastor, aquela imagem tradicional de pastor, era um pastor com um sorriso e com um abraço sempre pronto. De A a Z percorrem-se neste livro alguns temas que ele foi sempre abordando, e acredito que nas várias temáticas, sejam elas mais sociais, da educação, como há pouco referiu, ou, enfim, do que diz respeito à teologia da Igreja Católica, essa ponte com todos é o propósito do Dom António Francisco. É, em todos. Eu conheci-o mais em termos de trabalho na área da educação religiosa e na catequese, e estava presente, quer dizer, a grande luta dele no ensino religioso escolar foi que a formação integral da pessoa também tinha que contemplar esta abertura à transcendência, fosse no espaço público ou privado, quer dizer, era sempre a pessoa e a dignidade da pessoa que estava ali presente, porque há a imagem, feita aí à imagem e semelhança de Deus. Mas se me perguntar mesmo de que é que eu tenho saudades, mais até do que nas nossas conversas, é daquele sorriso, porque precisamos de uma igreja com sorrisos desses. Fica esse desafio e essa saudade de Dom António Francisco dos Santos. Padre Paulo Maurício, muito obrigado. Obrigado eu. Por ter estado aqui no programa Eclésia, quando recordamos esse primeiro aniversário do falecimento de Dom António Francisco dos Santos. Mais logo, sintonize connosco com a Eclésia também na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de boa tarde e até amanhã, se os quiser.